ontem, a China denuncia haver uma tentativa de repressão dos Estados Unidos. Olhando para aqueles que foram os fundamentos da denúncia feita pela própria China, acredita haver mesmo esta intenção? Bem, Dorvaldo, a China é o elefante na sala oval dos Estados Unidos. E os Estados Unidos são o elefante na estátua do poder da China. Isto porque ambos pretendem ter uma posição de domínio nas relações internacionais, sobretudo nas relações económicas internacionais. Os Estados Unidos pretendem, através da contenção, a China manter-se como a primeira economia mundial, praticando, inclusive, o protecionismo em relação à China e também atuando um princípio do desenvolvimento como um privilégio para uns e não um direito para todos. Ao passo que a China pretende continuar a crescer para ser uma primeira economia mundial ou para ter uma economia que cresce para a satisfação das necessidades locais, das suas populações, que é uma demografia bastante elevada, e pratica o liberalismo, né? Pelo menos no que toca a sua relação com os Estados Unidos. Pretende ter uma relação entre iguais e adota o princípio do desenvolvimento como um direito. Ou seja, há visões aqui dicotômicas entre os dois Estados que acabam por fragilizar até as relações entre os dois, relações económicas e também políticas, e, por consequência, as afirmações do alto representante das relações exteriores da China se inserem neste amplo processo de contendas nas relações internacionais entre os dois sobre o domínio da economia mundial. Sabe-se que o país que tiver o domínio da economia mundial depois estabelece as regras. Hoje, quem controla o sistema SWIFT, e através do qual se faz pagamentos internacionais, são os países ocidentais, porque foram eles quem venceram, vamos lá dizer, a Segunda Guerra Mundial. E se a China, imaginemos amanhã, é a primeira economia mundial, também irá estabelecer regras sobre o pagamento ou transações financeiras internacionais. E quem tiver a maior economia, depois dita também as regras que são fundamentais para a conformação das relações e da relação de poderes no sistema internacional. Pois há aqui um player importante também a ter em conta nesta contenda entre os Estados Unidos e a Rússia, entre os Estados Unidos e a China, aliás, que é a Rússia. Pois, a Rússia parece jogar um papel preponderante para a China da seguinte forma. Eu estabeleci aqui um diagrama que chamo de diagrama da rivalidade, não sei se se vai conseguir ver. Sim, é possível ver. Pois. Podes ir explicando enquanto nós visualizamos. Exatamente, pois. Isto aqui é o diagrama da rivalidade entre a China e os Estados Unidos. Vamos só pedir aos colegas que removam o oráculo, parece-nos haver mais alguma coisa para baixo. Sim, podes continuar, Issal. Pois. Imaginemos isso como se fosse um tabuleiro de xadrez. A China tem a posição de rainha, os Estados Unidos têm a posição de cavalo, o mesmo também tem a Rússia. Só que a posição de cavalo da Rússia é para proteger a China. A posição de cavalo dos Estados Unidos é para atacarem antes a Rússia para depois chegarem até a China. Ou seja, os Estados Unidos pretendem chegar à China, mas não através de uma passagem direta, porque o cavalo faz o movimento em ele, mas sim primeiro fragilizando a Rússia. Só que, como se vê hoje, as relações político-militares revelam que a Rússia resiste em se debilitar e, por consequência, quando não houver a debilitação da Rússia, os Estados Unidos não poderão fazer este movimento. Mas também não poderão fazer o movimento do cavalo no sentido contrário, porque a rainha pode fazer este movimento vertical e contra-atacar, não é? Ou seja, a Rússia aqui joga um papel preponderante na manutenção dos interesses da China, porque enquanto os Estados Unidos tentam fragilizar a China, a economia chinesa cresce, ou procura maximizar desta confusão que existe entre esses dois players e, ao mesmo tempo, não usar os seus recursos
para contendas militares que poderão ser depois úteis, eventualmente, no conflito que irá ter com Taiwan. Certo. Ou seja, a Rússia aqui joga um papel fundamental na persecução dos interesses da China. Por quê? Porque se a Rússia cai, automaticamente há uma fragilização na fronteira terrestre que existe nesta altura entre a Rússia e a China. Daí que, nas palavras do alto representante chinês, também falou do bom momento das relações que existem entre a China e a Rússia. Há um aumento do volume de negócios que passou dos 200 bilhões de dólares para 240 bilhões de dólares. Ele até diz mesmo que o gás russo está a aquecer as casas chinesas, mas as viaturas chinesas estão a circular nas ruas de Moscou, que é sinal da boa relação que existe de ganhar-ganhar entre a Rússia e a China. Daí ontem nós temos dito aqui que a Rússia hoje é como se fosse uma autoestrada, olha para o Oriente, para a sua prosperidade, e isto mostra claramente como é que isso está a ser conseguido nessa relação quase que conflitual entre a Rússia e do presidente Joe Biden, e aqui está fazendo uma ligação ao seu discurso de ontem, é de fragilizar primeiro a Rússia para depois chegar até a China, porque na ótica também da doutrina da NATO é que o principal competidor global é a China e o principal fator de instabilidade é a Rússia. Só que muitas vezes também se percebe que há como que uma leitura um tanto quanto redutora do poderio da Rússia. A Rússia de hoje, 2024 ou 22, quando esse conflito começou, não é a mesma Rússia de Boris Yeltsin, dos finais da década de 90, certo, que estava de rastros. É uma Rússia que reemergiu, que usou dos dinheiros, dos enormes recursos energéticos que tem para apostar na refundação do seu poderio militar, e é isso que está a lhe garantir a resistência neste conflito, mesmo com o ingente apoio militar que a Ucrânia está a ter neste conflito.